Seja bem-vindo ao Fides Reformata, a sua revista eletrônica de teologia. O Fides Reformata é um programa oferecido pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. E a Fides é a nossa revista de teologia, já publicada há mais de 26 anos. No programa de hoje nós abordaremos um dos artigos escritos pelo Dr. Valdeci da Silva Santos, artigo que aborda a síndrome de burnout. Seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui, meu amigo e professor. Muitíssimo obrigado, agradeço muito pela oportunidade. Começando logo de cara com a definição, o que é essa síndrome de burnout? Eu já ouvi pessoas, por exemplo, citando como síndrome de Burnout, achando que era um francês. O que é a síndrome de burnout? Essa é uma boa pergunta, porque na verdade o termo é utilizado, mas nem sempre as pessoas o compreendem. Então, em muitas ocasiões, elas utilizam o termo como se ele fosse nomeado a partir da pessoa que o identificou. Então, elas acreditam que um burnout ou um burnout foi a pessoa que o descobriu. Burnout é uma palavra inglesa que diz respeito ao esgotamento que tantas pessoas enfrentam, especialmente no contexto profissional, na vida profissional. Esse esgotamento, essa fadiga, esse momento no qual a pessoa perde o encantamento com aquilo que ela faz, que antes era importante para a vida dela, mas agora isso torna-se um peso, um fardo, e ela já não consegue mais processar, andar como ela estava acostumada a fazê-lo. Principalmente no ambiente de trabalho, quais são os sintomas principais dessa síndrome? São variados, mas nós poderíamos trabalhar aí com 3 etapas. Uma primeira etapa, quando a pessoa percebe que as atividades que ela tem para desenvolver são maiores do que a sua própria capacidade física e mental de fazê-lo. Então, de repente, ele percebe que tem muita coisa sobre a mesa para ele resolver. Essa é a primeira fase. Em segundo lugar, ele começa, por causa disso, ele começa muitas vezes a enfrentar um certo distanciamento do próprio trabalho, um distanciamento das pessoas, ele busca um isolamento e aquilo que antes o encantava já é para ele um fardo. Entendo. Em terceiro aspecto, existe agora um colapso físico, porque esse desgaste mental, desgaste emocional, acaba interferindo no físico e o seu corpo já não trabalha, já não opera mais como costumava fazê-lo. É muito comum você ter algumas pessoas com contínuas enxaquecas, problemas intestinais diante do trabalho, não apenas a palpitação, e às vezes, de fato, a pessoa tem alguns surtos e a mente já não consegue operar mais. É como aquilo que alguns estudiosos chamam de um travamento mental. A síndrome de burnout é um problema psicológico, é um problema psiquiátrico, é um problema espiritual? Como é que nós poderíamos definir e falar um pouco a respeito do diagnóstico da síndrome de burnout? Esta é uma pergunta muito importante, porque o diagnóstico do burnout ele não é um diagnóstico preciso como em outras áreas médicas. Por exemplo, não é como o exame de sangue, ele não é como um distúrbio mental que você pode analisar e por meio de exames chegar a este diagnóstico. O diagnóstico do burnout ele é um diagnóstico cultural. Quando você observa os sintomas nesta pessoa, e a partir de 1970 foi que ele foi cunhado nos Estados Unidos, depois reconhecido aqui no Brasil, quando você percebe esses sintomas na vida do indivíduo, especialmente em relação à atividade profissional que ele desempenha. Ela pode ter conotações emocionais, mentais, espirituais, de fato, mas nós diríamos que ele é primariamente um diagnóstico cultural para explicar o que essa pessoa está enfrentando, experimentando naquele determinado momento na vida. Muito interessante essa abordagem de um diagnóstico cultural. Existem outros nomes, porque provavelmente não
ela não começou, esse sentimento ou essas condições numa pessoa não começaram a partir de 1970. Não. Quais são os nomes que a agora chamada síndrome de burnout receberam ao longo do Sim. tempo? É interessante porque no passado você pode chamar de esgotamento, você pode chamar de fadiga, foi um termo muito utilizado, né, no passado. Algumas pessoas a identificaram inclusive como depressão, mas atualmente o termo mais correto, específico, porque diz respeito à sua habilidade no trabalho, é burnout. Existem diversas pessoas que enfrentam essa situação, e especialmente pastores. Fale apenas rapidamente a respeito disso, porque nós temos mais um minutinho apenas antes do intervalo, mas depois nós queremos ouvir mais. Por que essa síndrome ataca especialmente a classe dos pastores? Porque ela diz respeito, de uma forma primária, a pessoas que cuidam de outros. Então, pastores, enfermeiros, pessoas que estão sempre se desgastando no cuidado com outras pessoas. E a classe pastoral está incluída aí. Muito interessante. Nós estamos aqui no programa Fides Reformata, sua revista eletrônica de teologia. A Fides Reformata, o programa Fides Reformata é oferecido pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e todas as nossas revistas, já temos mais de 26 anos publicando a nossa revista, todas elas estão disponíveis no nosso website, cpaj.mackenzie.br, cpaj.mackenzie.br. Depois do intervalo, nós voltaremos e abordaremos mais a respeito desse assunto tão importante. Até daqui a pouco. Estamos de volta no programa Fides Reformata. No programa Fides Reformata nós conversamos a respeito de artigos que foram publicados na revista de teologia, publicada pelo nosso Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e no programa de hoje nós estamos conversando com o Dr. Valdeci a respeito da síndrome de burnout, baseado num artigo que ele escreveu na última revista Fides Reformata. Antes do intervalo, você falou que a síndrome de burnout ataca especialmente pessoas que cuidam de outras pessoas. Além dessa característica, existem outros motivos pelos quais essa síndrome ataca pastores de maneira especial? Se você observar, a vida pastoral, ela é uma vida de inúmeros desafios. Primeiro, o pastor, ele sente que a sua vida e a sua família está continuamente em um aquário. Outras pessoas estão observando, outras pessoas estão fazendo juízo, julgando a forma como ele cria os seus filhos, a forma como a sua esposa se veste, a maneira como ele se porta, o que ele disse, o que ele não disse. Então, esse fato acaba agravando também, porque afeta o aspecto emocional desses obreiros em relação ao trabalho que eles desenvolvem. Em segundo lugar, tem o aspecto de fato, eles se desgastarem no cuidado com outras pessoas. Em terceiro lugar, se você observar o trabalho ministerial, o trabalho pastoral, ele, diferente de alguns outros, ele não tem uma hora, um período marcado. O pastor, ele não chega, ele não bate um cartão às 8 horas da manhã para sair às 6 horas, depois se desliga do trabalho. Mas continuamente ali ele está. Inclusive, é interessante você analisar que em uma programação social da igreja, em uma diversão, quando todos os outros membros estão ali se divertindo, um churrasco, um vôlei, algumas coisas, o pastor está de antena ligados, ele está observando qual é o membro que não está se relacionando com outros, quem não apareceu, por que alguém
parece estar chateado, enraivecido com aquele evento, ele está sempre procurando. Não seria incomum, em um momento como este, o pastor estar trabalhando. Quando ele chega em casa, normalmente a esposa vira para ele e diz assim: e aí, querido, você descansou no dia de hoje? Ele diz: está de brincadeira, foi um dos dias que eu mais trabalhei. Então, se você observar, é uma dinâmica de trabalho um tanto quanto diferente. Ok, o fato de ficar em stand-by 24 horas, 7 dias por semana, faz parte disso também? Faz parte disso também. Uma outra coisa que agrava é o próprio aspecto financeiro. Aparentemente, alguns irmãos da igreja, especialmente a liderança, parecem pensar que o pastor sempre tem que ser uma pessoa humilde. E para manter a humildade do pastor, vamos pagar um salário bem baixo para ele sempre ter uma vida humilde. E isso acaba agravando, muitas vezes, a apreciação que ele tem para com o trabalho que ele desempenha. Quer queira, quer não, isso irá repercutir mais tarde. Ok. Pensando em alguém que está enfrentando essa dificuldade, como sair dessa situação? Como conseguir deixar esse esgotamento extremo de lado? Essa é a pergunta de $1 milhão. Claro que seria tudo mais fácil se já tivessem criado a pílula do temor do Senhor, porque parece que tudo na nossa sociedade se explica por meio de medicamentos, não é? Mas não criaram ainda. Então, eu diria para um pastor que está lutando contra isso, em primeiro lugar, peça ajuda. Talvez uma das coisas mais difíceis na cultura pastoral seja o pastor admitir que ele necessita ajuda e pedir ajuda de outra pessoa. Quando você está envolvido no problema, você necessita de ajuda de fora. Muitas vezes você não consegue lidar com a situação. E quanto mais você tenta, mais desgastado você fica, mais cansado você fica. Em uma condição de burnout, isso de fato piora, agrava a situação. O burnout sempre envolve pecado, necessariamente? Necessariamente não, a menos que você analise que em um aspecto maior, em um aspecto de que todo sofrimento que nós enfrentamos desse lado da eternidade, nesse universo, nesse mundo caído, vivendo com pessoas ou nos relacionando com pessoas caídas e trazendo dentro de nós mesmos os efeitos da queda, então dessa forma tudo seria explicado pela relação com o pecado. Mas se você analisar o aspecto pessoal, nem sempre eu posso dizer que o burnout tem uma origem no pecado individual desse que o enfrenta. Ok. E agora falando daqueles que não estão enfrentando o burnout e que não querem enfrentar, o que um pastor, um jovem pastor ou um pastor já experiente, o que os pastores podem fazer para evitarem essa crise, chegarem nesse momento de esgotamento? A Escritura Sagrada diz assim que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. O apóstolo Paulo escreve isso em Gálatas. Eu diria, em primeiro lugar, para esse pastor, o zelo pela sua vida, pelas suas práticas devocionais. Esse é um aspecto que muitas vezes os pastores ignoram, porque eles lidam com o texto, eles têm uma familiaridade com o sagrado, muitas vezes eles deixam a prática devocional pessoal para o alimento do seu próprio coração. A Escritura Sagrada nos vivifica e isso é um aspecto muito importante. Há outros aspectos que eu diria, outros conselhos também, que eu abordo inclusive no artigo, mas a prática devocional é vital. É fundamental. Nós estamos aqui no programa Fides Reformata, que infelizmente já está caminhando para sua conclusão, está acabando, mas você tem diversas informações no artigo que o Dr. Valdeci escreveu na última Fides Reformata. Portanto, visite o nosso website cpaj.mackenzie.br e leia o artigo e até o próximo programa Fides Reformata. Até lá.